Boa noite a todos. Eu me chamo Raimundo. Moro em um sertão que fica no Ceará, que por aqui chamamos esse lugar de Bahia. Fica perto de Santana do Acaraú. Aqui é uma comunidade muito pacata, porém cheia de mistérios, sendo o caso do lobisomem um dos mais recentes daqui. Como aqui é pequeno, não tem geração de empregos. O que nos resta é ir para outros municípios, atrás de trabalho, como Santana ou Sobral, que são as cidades mais próximas daqui. E já fazem mais de 20 anos que trabalho em uma empresa que faz tijolos, lá em Sobral, uma cidade aqui do Ceará, uma empresa onde estou trabalhando até hoje. E foi justamente enquanto ia para esse trabalho que um lobisomem quase me atacou. Eu sempre desempenhei o mesmo papel na empresa, que era o de queimador, onde jogava os tijolos na fornalha e depois colocava fogo. Entrava às 7 da manhã e só saía às 5 da tarde. Para se chegar até o meu trabalho, eu tinha que pegar uma carona com um ônibus de uma outra empresa, pois não dava para vir de bicicleta ou a pé, já que a distância era muito grande. E mesmo indo de ônibus, demorava bastante, pois saía da minha casa quando ainda era de madrugada, onde sempre era a mesma coisa. Sempre saía às 3:30 da manhã, esperava o ônibus às 4:30, para chegar em Sobral somente às 7 horas da manhã, pois como disse, era um ônibus de uma outra empresa. Ele fazia um rodízio atrás dos funcionários. Apesar de ser puxado, era muito bom, pois nunca tive problemas nesse caminho que pegava. Mas aquela fera, ela veio para mudar toda a minha rotina. Era novembro de 2012. Eu estava indo para o meu trabalho, assim como normalmente fazia. Acordava às 3 da manhã, fazia o café e às 3:30 saía de casa. Ainda tinha que passar por umas 4 fazendas para chegar no ponto de ônibus, que ficava numa estrada de carroçável, sendo iluminada somente por um único poste de luz, sendo o resto um total breu. E lá estava eu nessa minha labuta, mas em uma madrugada, algo muito estranho aconteceu. Enquanto esperava o ônibus no ponto, saiu um homem do meio do mato, todo sujo e com as roupas rasgadas, e meio que desconfiado veio até mim, sempre com a cabeça baixada e me olhando de baixo para cima. Ele me pediu um cigarro e o tempo todo se mexia. Parecia estar endemoniado, pois não parava quieto no canto. Então dei um cigarro para ele e ainda acendi. E o estranho homem saiu na direção daquele breu da estrada e não seguiu o caminho reto, pois deu para perceber que o fogo do cigarro mostrou para onde ele foi. O sujeito tinha saído da estrada e entrado lá para o meio do mato, e lá ficou parado, apenas me observando, até meu ônibus chegar e eu ir trabalhar. Fiquei bastante cabreiro com a atitude daquele homem, pois mesmo não me roubando ou não fazendo nada comigo, ainda ficou a desconfiança, pois conhecia todo mundo da região e não conhecia aquele sujeito de lugar nenhum. Mas decidi relevar, pois se fosse para fazer algo contra mim, ele já teria feito. Mas mesmo assim não quis confiar, e no outro dia mesmo já iria mudar minha rotina e também meu local de espera do ônibus. Na madrugada do dia seguinte, segui por um caminho diferente daquele que estava acostumado a pegar. E não fiquei na parada do ônibus como sempre fiz. Subi em cima de um pé de tamarindo que tinha perto dali, e lá de cima fiquei olhando para o ponto de ônibus, para ver se o homem aparecia, e não deu outra. Na mesma hora do dia anterior, o estranho homem voltou, mas ele já não era mais o mesmo, pois em seu lugar veio um bicho muito feio e grande. Aquilo estava coberto de pelos. Suas orelhas eram muito grandes, ao ponto de baterem uma nas outras. A sua cabeça também era enorme, que nem a de um porco. Aquele bicho roncava o tempo todo e ficou direto entrando e saindo daquela mata. Parecia estar me esperando. A coisa ficou ali até o ônibus aparecer ao longe, o que o fez correr para dentro da mata.
Só então que corri para o ponto de ônibus e entrei. Lá de dentro, vi 2 olhos amarelados no escuro me observando. Me benzi e agradeci a Deus por não ter sido vítima daquele bicho, pois se tivesse frente a frente com ele, eu não iria dar conta daquela coisa sozinho. Depois desse ocorrido, a minha rotina mudou totalmente, pois não queria me encontrar com aquela fera outra vez. Contratei um mototáxi que sempre me levava em segurança para o trabalho, mas ainda assim ficava cabreiro de que aquele bicho descobrisse onde era a minha casa e viesse para me atacar. Depois disso, só ouvi o povo comentando de terem visto um bicho muito grande e peludo, correndo por aqui perto. Eu ainda cheguei a ouvir a correria e latido dos cães na rua, como se estivesse correndo atrás de algo ou alguém. Dei muita sorte dele ter cruzado meu caminho, ainda como era gente, e não como um bicho, pois se fosse o contrário, talvez nem essa história estaria contando aqui para vocês. Boa noite.